Olá meninas, muito bom dia, sejam bem-vindas ao nosso estudo para mulheres e hoje nós estaremos falando sobre o desenvolvimento do entendimento espiritual. Bom dia meninas, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia! Gente, que alegria de estar aqui com vocês, mais um dia, que maravilha! Eita, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Paz, meninas? Tudo bem? Bom dia, Denise. Bom dia, Paz. Lília, bom dia, Miriam. Bom dia, Josiane. Bom dia, Tatiane. Bom dia, bom dia. Oi, meninas, que saudade, que saudade. Gente, vocês não têm noção de como que eu fiquei feliz de botar uma roupa além do meu pijama, poder pôr um pozinho no rosto. Gente, quanto tempo, meu Deus do céu. Peraí, deixa eu pegar uma caneta aqui. Ai, tudo bem com vocês? Bom dia. Que saudade que eu estava. Meu Deus do céu, que maravilha. Gente, eu estou bem, graças a Deus. Hoje é que dia? Hoje é dia 3, amanhã vai fazer 30 dias da minha cirurgia. E graças a Deus eu tô me sentindo bem. Se Deus quiser, dia 12, semana que vem, eu vou voltar na minha médica e ela vai me avaliar, né, por dentro. Vocês lembram da experiência que eu tive? Por fora tá tudo bem, mas por dentro ainda tava toda costurada, essa foi a palavra dela. E se Deus quiser, vai estar assim, tudo bem e eu vou receber alta. Mas parece que é uma alta assim parcial, né? Então eu tô assim muito ansiosa, gente. Ai, meu Deus, para que eu possa receber essa alta. Mas foi um tempo precioso de muito aprendizado. Se você me acompanha aqui nas redes sociais, muita coisa eu fui compartilhando aqui dessas experiências que eu estou tendo, né, nesse tempo de ficar paradinha. Mas eu falo assim que ontem eu li um texto da Angel que resume literalmente, gente, aquilo que eu vivi nesses tempos aqui parada. Literalmente. Depois vocês entram lá na página dela, Angel Fernandes, e leia. É simplesmente fantástico, é simplesmente lindo. Mas, gente, você acredita que até minha orelha tá coçando? Por quê? Porque depois de 30 dias hoje que eu tô colocando um brinco pela primeira vez. Ai, Senhor, tá até coçando aqui minha orelha. Ai, meu Pai amado. Mas olha, hoje nós temos um estudo. Eu falei pra vocês que ia ser surpresa. E eu tenho certeza que vai ser assim tremendo. Então pega aqui o aviãozinho e manda para suas amigas. Eu quero saber se você está me ouvindo bem. Gente, deixa eu colocar modo avião. Pera aí, antes que eu me esqueça. Pronto. Coloquei modo avião para que ninguém atrapalhe aqui. Dá para me ouvir? Tá me ouvindo todo mundo direitinho? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, meninas? Olha, caderno e papel na mão, porque hoje vai ser fantástico que Deus vai falar conosco, tá bom? Vamos orar, já são 8h05, é os 5 minutinhos que a gente dá aí de tolerância para que a gente possa aproveitar o nosso tempo no máximo possível aqui. Então, vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que nós temos nessa manhã. Gente, que privilégio de acordarmos e a gente poder assim iniciar o nosso dia ouvindo a palavra do Senhor, sendo ministrada pelo seu Espírito, né? Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo, o teu eterno nome, ó Deus. Obrigada, Jesus querido, por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã de ouvir a tua palavra. Que os nossos ouvidos e o nosso coração estejam atentos, ó Deus, para a mensagem que o Senhor tem para nos entregar nesta manhã. Deus querido, que o teu Espírito, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, venha trabalhar em nós, preparar a terra do nosso coração para que a semente, ela venha encontrar uma terra saudável, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que aonde esta palavra chegar, um lar, uma vida, um coração possa ser alcançado para a honra e glória e louvor do teu nome. Fala conosco, ó Deus, porque nós queremos ouvir. Espírito Santo, o Senhor é aquele que faz real a palavra, é o Senhor que confirma aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é correto.
Fala com todas nós nesta manhã, com todos nós, ó Deus. Ministra aos nossos corações, porque nós queremos ouvir mais de Ti. Senhor, aquela que estiver agora num carro, indo para o trabalho, ou no seu ambiente do trabalho, na sua casa, Deus, que o Teu Espírito, Senhor, que o Teu Espírito, ó Deus, possa, Senhor, visitar esta mulher, este homem, aonde ele estiver agora neste momento. Fala conosco porque nós queremos Te ouvir. É o que nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meninas? Estão me ouvindo tranquila? Teve alguém que colocou aqui que o áudio estava cortando. Só coloca-se um joinha que está ouvindo para me tirar os comentários para a gente poder estudar aquilo que temos para estudar hoje. Assim? Tá me ouvindo? Tá tranquilo? Sim? Ótimo. Então vamos lá? Preparadas para aquilo que Deus irá falar conosco nesta manhã? Eita glória! Então, meninas, durante todo este tempo, né, parece tão pouco tempo. Fica parada sem fazer nada, você vai ver se é pouco tempo. Sem fazer nada, sem poder carregar um copo, né? Só no finalzinho que já podia carregar um copo, mas nada. Você vai ver que 30 dias é os dias mais longos da sua vida. É igual quando a gente está grávida, quem já passou por isso sabe. O último mês da gravidez parece que é os 9 meses em um mês, de tanto que demora a passar. Mas enfim, uma das coisas que eu sempre falo, até com as mulheres da minha igreja, que um dos dons que eu mais busco da parte do Senhor é o dom de discernimento, sabe? De discernimento. Porque, primeiro que é uma das minhas áreas de formação, eu sou apaixonada com comportamento, eu amo ler ambiente, eu amo chegar num lugar e olhar para as pessoas ou estar conversando com as pessoas e já poder identificar certas áreas de necessidade. Então, isso é um gosto pessoal que eu tenho. E o estudo, ele pode te capacitar para isso, né? De você chegar num lugar e você saber ler o ambiente através de linguagens corporais, enfim. Só que é somente o Espírito Santo de Deus que pode revelar o que está por detrás daquele ambiente. É o Espírito Santo de Deus que traz o discernimento de espíritos, que nos mostra, que nos orienta, que nos diz exatamente como as coisas devem ser e acontecer, enfim. E nessa correria do dia, então, o dom de discernimento, né, antes de eu falar dessa correria do dia, é um dos dons que eu mais busco da parte do Senhor. Porque além de ter essa capacidade de poder entender o meu ambiente, eu quero ter o discernimento do Espírito Santo, do que acontece, o que está acontecendo ali. Então eu sempre orei ao Senhor, todo o meu tempo de secreto com Deus, eu falo ao Senhor, Senhor, desperta os meus sentidos espirituais. Porque nós temos os nossos sentidos naturais, que é como a gente percebe o mundo, né? Nosso ouvir, o ver, o falar, o olfato. E eu falei, Senhor, existe esses sentidos espirituais. Eu quero te ouvir, eu quero sentir, eu quero ser uma atalaia, eu quero ver, eu quero. Só que o que eu percebi? Que a correria do dia, né, essa correria nossa do dia, essa loucura, faz com que muitas coisas passam desapercebidamente, assim, diante dos nossos olhos, porque Deus, ele está falando o tempo todo. Muitas das nossas orações já estão sendo respondidas, mas a gente não percebe. Por quê? Porque estamos ocupadas demais, porque nós estamos na correria, porque nós não estamos discernindo. Então, uma das coisas que eu mais presenciei nesse tempo meu parado é que a gente não precisa de pressa, a gente precisa parar, a gente precisa perceber. Então, eu falei assim, Jesus, eu já sei sobre o que nós vamos falar. Nós queremos, se é o Espírito que faz tudo isso real em mim, eu preciso ter, então, entendimento espiritual. Eu preciso discernir, eu preciso buscar pelo espírito de entendimento. Então hoje nós iremos estudar como desenvolver o entendimento espiritual. Então, olha só, como desenvolver o entendimento espiritual. Gente,
Fica ligadinha aqui, meninas, porque vocês não têm noção como que isso vai mexer com a gente. E nós vamos falar sobre o espírito de entendimento. Amém? Então vamos lá? Então presta atenção porque vai ser muito precioso. Meninas, olha só. Todo ser humano, quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, verdadeiramente, ele tem o Espírito Santo que Deus deixou disponível para ela, né? Então, primeiro, porque foi uma promessa. E segundo, porque não existe cristianismo vivo sem o Espírito, né? Todo esse cristianismo aí que as pessoas falam, né? Toda esses adeptos a Jesus Cristo, se não tiver a obra do Espírito Santo, é um cristianismo só de palavras, é um cristianismo só de obras, mas não se torna um cristianismo vivo, porque é o Espírito Santo que faz real a obra que Cristo possibilitou. Então, com exceção das epístolas 2 e 3 de João, todos os livros do Novo Testamento contêm referências da obra do Espírito. Para quem ele foi enviado, por que ele foi enviado, qual seria especificamente a sua obra aqui neste lugar. Então, todos os evangelhos, eles começam com a promessa do derramamento do Espírito Santo. Só que a verdade é que a igreja hoje de Jesus, ela negligencia a doutrina do Espírito. Você sabia? Hoje, esse evangelho do entretenimento, do motivacional, que colocou Deus no âmbito de que ele tem que nos servir, tem negligenciado por completo a sua doutrina. No século que nós estamos vivendo, do evangelho de ostentação, do homem, né, da mulher se tornando o centro das mensagens, da casa própria, do carro, da chave da vitória e tantas outras coisas, a igreja, nós temos perdido a verdadeira vitória deixada para ela. Deixa eu te falar uma coisa. Olha, Jesus não morreu na cruz para você ter carro próprio. Jesus não morreu na cruz para você ter uma casa própria. Jesus não morreu na cruz para que você somente gerasse filhos, fosse curada. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Isso são consequências. Mas Jesus não morreu numa cruz para te fazer uma pessoa feliz aqui nessa terra. Não, porque a vitória da igreja, a nossa vitória, não são as conquistas. As nossas vitórias, a vitória de Cristo na cruz, não são as nossas realizações. Porque todas as conquistas, tudo que a gente recebe, até mesmo a cura física, vai ficar aqui nessa terra. Tudo fica aqui. Tudo. O carro que você compra, a casa. Minha filha, nem o filho que a gente ganha é garantia de que vai para o céu. Porque a salvação ela é individual. Então, tudo que nós conquistamos fica aqui nessa terra, mas a vitória da igreja foi a vinda e a permanência do Espírito Santo aqui conosco. Essa é a nossa vitória. Jesus, ele venceu a morte. Essa foi a maior vitória. Mas nós que ficamos aqui, sabe qual é a nossa vitória? De saber que nós temos o Espírito Santo disponível para nós todos os dias, aqui nessa terra, para nos conduzir até o dia que Jesus virá nos buscar. Essa é a vitória. Porque do que adianta? Do que adianta você conquistar carro? Do que adianta você conquistar casa? E quando Jesus voltar, você ficar? Gente, pelo amor de Deus, eu não entendo esse evangelho que estão pregando hoje. Evangelho é cruz, evangelho é salvação, evangelho é ir morar com Jesus. Nós estamos aqui de passagem e pessoas estão construindo reino aqui nessa terra. Do que adianta? Porque tudo vai passar. Quando você morre, nem a roupa do teu corpo você leva com você. Porque os bichos comem tudo debaixo da terra. Então, as pessoas, elas estão construindo reino para esta terra, né? Para este lugar. Então, a maior vitória que nós temos aqui é saber que nós temos o Espírito Santo que vai nos conduzir até o dia que Cristo vier nos buscar. Sabe, Jesus, ele foi muito claro aos seus discípulos quando ele disse que estava indo para o Pai. Mas que ele enviaria o Espírito Santo, que era o Consolador. Então, qual que é a sua obra? Qual que é a obra do Espírito Santo em nós? É somente consolar? Claro que não.
O seu serviço nos seria nos convencer, nos auxiliar, nos confortar, nos fortalecer, distribuir dons sobre as nossas vidas, produzir virtude. Gente, quantas pessoas dentro da igreja não estão doentes emocionalmente, estão doentes de alma, estão vivendo vidas de estresse absoluto, vidas totalmente assim, com ansiedades pelas coisas dessa terra, quando nós temos algo disponível neste nível para as nossas vidas. E aí o que está errado? Jesus que está mentindo ou nós que não estamos acessando? O quê? Eu acredito que o Senhor, ele nunca mente, ele nunca erra. Então, as pessoas estão doentes, estão amarguradas, estão rancorosas, estão feridas, estão assim, machucadas. Eu não estou falando de períodos que a gente passa de ferida, de machucados, pessoas que vivem nisso, vivem nesse caminho de dores. Se tem uma palavra, se tem um Espírito Santo que Jesus disse que deixaria para nós nesse nível. O que? Jesus está mentindo às pessoas que não estão acessando. E por que elas não estão acessando? Porque elas estão preocupadas em comprar casa, elas estão preocupadas em comprar carro, elas estão preocupadas de pagar 30 vezes da calça de marca, da bolsa de marca, porque elas estão preocupadas. Ué, menina, você vive de culto de domingo e você acha que vivendo de culto de domingo, sem abrir a sua Bíblia durante a semana, sem alimentar teu espírito, você vai acessar as coisas do espírito? Você está muito enganada. Parece que a gente tem duas vidas. A gente tem a vida do domingo, que é quando nós vamos para o culto, e temos a vida durante a semana, que é a do meu umbigo, é de eu fazer as minhas coisas. Então, não tem condições. Então, vamos lá, olha só. Então, além de trabalhar por nós, além do Espírito Santo trabalhar por nós, ele também agiria em nós. É o que a Bíblia chama de frutos do Espírito. Como falta em nós o fruto do Espírito? Eu quero ver se eu pego um tempo para a gente estar estudando toda semana um fruto do Espírito. Porque, gente, como falta isso? A nossa igreja, nesse exato momento, toda terça-feira, você que é aqui da cidade, ou você pode assistir pelas redes sociais, venha estar conosco, assista toda terça-feira. Nós estamos falando sobre os dons, os frutos do Espírito. E ontem, eu estou assistindo de casa, né? Foi o querido nosso irmão Robson, ele deu um estudo sobre o fruto do Espírito de longanimidade. Gente, meu Deus do céu, que palavra fantástica. Então, além do Espírito Santo, ele trabalhar por nós, ele trabalharia em nós, geraria em nós os frutos do Espírito, que estão lá, que são de acordo com Gálatas 5:23. Quais que são os frutos do Espírito? O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio, né? Então, de tudo que eu falei, meninas, de tudo que eu falei, qual seria então a maior carência da igreja moderna hoje? Qual? De tudo que a gente vê hoje ministrando em nossas igrejas. O que é que está carente no nosso meio? O próprio Espírito, gente. Qual foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre o Espírito Santo? Qual foi? Então, por quê? Porque a Igreja Universal está negligenciando essa verdade, não está vivendo essa verdade. Nós estamos negligenciando tanto que essa verdade pode ser vista na vida das pessoas que frequentam os nossos templos, gente. As pessoas que frequentam os nossos templos, as suas atitudes, os seus comportamentos, são os reflexos dos alimentos que elas estão recebendo. Então, se os cristãos, se nós, mulheres cristãs, homens também, porque assistem aqui o nosso estudo, soubéssemos desse papel que o Espírito Santo ele veio exercer na terra, não teria tantas pessoas doentes na alma, solitárias, fracas e principalmente enganadas e enfeitiçadas pelo evangelho místico.
Porque, gente, pelo amor de Deus, é o lencinho ungido, é a fronha ungida, é a vassoura ungida, é o copo de água em cima da televisão. Gente, presta atenção, presta atenção. Você tem o Espírito Santo, você não precisa da pastora Érica orar pelo seu copo de água em cima aqui do seu telefone ou na sua mesa. Pelo amor de Deus, você tem o Espírito Santo. Quem sou eu? Quem sou eu? Você não precisa do meu óleo ungido, do frasquinho ou da pedra que eu vou trazer lá de Israel. Você não precisa, porque você tem o Espírito Santo, que ele exerceria toda essa obra. Então, as pessoas estão doentes, as pessoas estão usando de misticismo porque não conhecem as Escrituras. O meu povo perece porque não conhecem a minha palavra. O povo está se perdendo por falta de conhecimento. Quando o Espírito Santo veio me servir, o Espírito Santo veio me servir. E são muito poucas pessoas que entendem isso. Então, a Bíblia, ela fala nitidamente sobre a obra do Espírito. Olha só para você ver a aula que nós estamos tendo aqui hoje, rapidinho. Estou falando sobre o Espírito Santo. Então, a Bíblia, ela fala nitidamente, e a gente vai entrar no estudo, calma, desenvolvendo o espírito, o entendimento espiritual na área do espírito de entendimento. Presta atenção. Então, a Bíblia fala nitidamente sobre a obra do Espírito. Entre tantas coisas que você aprende, que você tem acesso, quais são os Espíritos de Deus? São 7, correto? Você concorda comigo? A Bíblia diz sobre 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de poder, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Quem sabe também a gente não tira um tempo aqui para estudar sobre cada um desses. São 7 Espíritos de Deus. Então, nós, hoje, eu gostaria de falar com vocês, porque para mim é o que mais falta em nosso meio. Nós vamos estar estudando sobre o espírito de entendimento, tá bom? Nós vamos falar sobre o espírito de entendimento. Por que eu decidi falar sobre esse espírito de entendimento? Todos são importantes, mas por que eu gostaria de falar sobre ele? Porque aonde há entendimento, não há confusão. E aonde não existe o espírito de entendimento, existe confusão. E isso por falta de sensibilidade, por falta de desacelerar, discernir o ambiente, discernir a voz de Deus. Gente, como nós estamos vivendo um tempo de confusão dentro dos lares, dentro das igrejas, confusão interior, porque falta o espírito de entendimento. E é sobre isso que nós iremos falar, tá bom? Você consegue compreender a profundidade disso? Você olhando para a igreja. Não, antes de eu falar você olhando para a igreja também. Você foi aqui nos meus stories e você percebeu as perguntas da minha caixinha? Ah, porque o meu pastor, ele cobrou dinheiro, dízimo da igreja. Ah, porque a minha pastora, ela quer saber quanto que eu ganho. Ah, a minha pastora, ela pede as coisas, se você não fizer, ela fica com raiva. Ah, o meu pastor, ele quer ir nos trevos da cidade e derramar óleo de unção. Gente, quando você olha para dentro da igreja, o que nos falta? Espírito de entendimento. Espírito de entendimento. O entender desenrola qualquer confusão, qualquer situação confusa. Quando nós meditamos na linda cena do batismo de Jesus, ele menciona o momento exato em que o Espírito Santo veio sobre Jesus. E logo depois que ele o recebe, ele foi o quê? Conduzido para onde? Para o deserto, meninas. Para o deserto. E o mais incrível é que o que mais incrível que nós vemos é Jesus ele tinha o entendimento
de que estava sendo levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto, que está lá em Mateus, no capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Não vou abrir para a gente ganhar tempo, tá bom? Preste bem atenção. Quando Jesus ele foi batizado, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Ele tinha o entendimento de que estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. Então, graças ao espírito de entendimento, ali num deserto, que não é um lugar de tranquilidade, que não é um lugar de paz, que não é um lugar que você se sente confortável, como se fosse na sua cama, na sua casa, no seu sofá. Jesus, ele pôde suportar fome, frio, calor, solidão, tempestades, feras, tentações demoníacas, porque ele tinha o discernimento do que estava sendo conduzido. Hoje, as pessoas, elas entram em lutas, elas entram em situação, elas se desesperam. As pessoas, elas não conseguem perceber a realidade daquilo que elas estão vivendo. Elas não conseguem, tá vindo a dor, tá vindo, deixa eu discernir, deixa eu buscar de Deus, deixa eu entender, espírito de entendimento, traga compreensão daquilo que eu estou vivendo. Eu gravei essa semana um devocional para minha amiga pastora Moana, e eu creio que está saindo hoje, é hoje ou amanhã, mas aí eu já estou adiantando. E a palavra dela para este mês, para essa semana, foi sobre a dor. Então, eu trouxe uma palavra que está lá no texto de 1 Coríntios, de quando o apóstolo Paulo ele fala sobre as nossas obras, sobre o nosso fundamento primeiro. Ele fala sobre o nosso fundamento, que ele estaria sobre prata, ouro, pedras preciosas, palha ou feno, mas que viria o fogo. O fogo ele viria provar em qual fundamento nós estávamos, sobre qual fundamento nós estávamos. Então, o fogo iria provar, ou seja, o dia iria manifestar quais seriam as nossas obras. Se elas estariam fundamentadas em ouro, prata, feno, madeira, pedras preciosas, e o fogo iria consumir. Aqueles que estavam, que a sua obra estava estabelecida em feno, palha, o fogo iria consumir. Ou seja, a dor, as pressões, as dificuldades, elas vêm para poder, como que eu posso colocar assim em palavras? Para provar em qual fundamento, quais são as nossas fundações, a nossa estrutura, sobre o que nós estamos, né? Sobre qual pedra nós estamos fundadas, sobre o que nós estamos construindo os nossos fundamentos. Então, hoje as pessoas, gente, elas estão surtando por problemas, assim, tanto que na caixinha eu recebi uma mensagem de uma menina que ela parou de ir à igreja, porque ela ia para o culto, porque quando eu mencionei a respeito de imposição de mãos, né? Foi aquela conversa sobre o óleo ungido, e aí no Novo Testamento o óleo ungido é usado somente para doentes, e tudo isso foi substituído por imposição de mãos. E aí ela disse que ela ia para a igreja que ela frequentava, e tudo era botar a mão na cabeça das pessoas, rodopiar aquela bagunça toda, e hoje ela não vai mais na igreja. Né? A gente respeita os momentos que as pessoas estão passando, claro, gente, mas isso revela os nossos fundamentos. Então, hoje, as pessoas, a gente tá tão preocupado de ir para a igreja para buscar a nossa benção, não é benção, é bênção, né? Mas as pessoas estão tão preocupadas de ir para a igreja para buscar a benção, as pessoas estão tão preocupadas de ir para a igreja para buscar vitória, para buscar conquista, para buscar bens materiais, que elas estão se esquecendo que maior e melhor do que buscar
bênçãos materiais, é buscar os dons do Espírito, porque na hora que vier a luta, na hora que vier a provação, na hora que vier a dificuldade, não é os seus bens, não são os seus bens materiais que vão te sustentar, não são os seus bens materiais que vão manter as doenças emocionais bem longe da sua vida, não são as suas bênçãos materiais que vão manter a sua alma curada, mas são os dons, mas são os frutos do Espírito que estão na sua vida, sabe? As pessoas estão tão preocupadas de ir para a igreja, buscar, sabe, as bênçãos para a vida dela, para os seus familiares, que elas se esquecem que quando a luta vier, que quando a pressão vier, nada disso, menina, nada disso vai te manter de pé. O que vai te manter de pé é a sua estrutura, a sua fundação, aquilo que você buscou no Espírito de Deus. Você está entendendo por que eu gosto de estudar Bíblia? Por que eu gosto de trazer, talvez quem começou a assistir esse estudo, vamos falar sobre o Espírito Santo. Eu sei o Espírito Santo, mas quando a gente vai aprofundando, a gente vai vendo que as pessoas elas estão vazias do Espírito Santo. E aí quando você olha para a igreja de Jesus, com a bênção que temos do fruto do Espírito, que é para produzir em nós paciência, amor próprio, domínio e tudo mais, as pessoas estão vazias disso. Por quê? Porque não buscam. Se as pessoas buscassem o Espírito Santo na mesma intensidade que elas fazem as campanhas da prosperidade, das bênçãos, gente, nós teríamos uma igreja, sarada, forte, que relevante no meio dessa sociedade. Mas não, o que a gente está encontrando? Cada dia mais pessoas doentes emocionalmente, cada vez mais as pessoas estressadas, amarguradas, rancorosas. Por quê? Porque não conhece e está aqui, à nossa disposição. Gente, o Espírito de Deus conduziu Jesus para um deserto. O que é deserto, menina? Fome, frio. Se não tiver entendimento, não, o Espírito que me conduziu, o Espírito Santo de Deus, Pai, tanto que quando Jesus foi confrontar, quando teve o confronto de Jesus e Satanás no deserto, Jesus venceu Satanás mandando cair fogo do céu sobre a vida dele. Agora Satanás cai fogo sobre você, não. Como que Jesus venceu a Satanás? Com a palavra. Com a palavra. Como que você repreende Satanás se você não conhece um versículo bíblico, meu Deus do céu? Foi com a palavra. Por que você acha que Jesus fez isso? Para mostrar para mim e para você que nós podemos vencer o diabo. Se Jesus tivesse vencido o diabo com poderes sobrenaturais, minha filha, eu e você nunca conseguiria vencer. Mas Jesus, ele foi o maior modelo, o maior exemplo de como ter uma vida aqui nessa terra para vencer as influências do diabo. Então, como que Jesus venceu o diabo no deserto? Com a palavra, com a direção do Espírito Santo, para mostrar para mim e vocês podem vencer. Então, não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, ele suportou todas as tentações no deserto. Suportou todas as condições climáticas, condições emocionais que todo ser humano passa, como eu e você. Ele suportou, porque ele tinha o entendimento, o discernimento e o Espírito o conduzia. Olha, o Espírito Santo pode te conduzir em qualquer condição emocional. O Espírito Santo pode te conduzir em qualquer condição física. O Espírito Santo pode te conduzir em qualquer condição espiritual. Então pare de usar outros tipos de bode expiatório. Pare de buscar amuletos da sorte. Pare de buscar coisas místicas. Pare de buscar em bens materiais. Pare de buscar essas coisas. Gente, Jesus, o nosso Deus, ele é Pai, então ele acrescenta sobre as nossas vidas. A Bíblia fala, olha para os pássaros no campo. Olha, os lírios os vestem, quanto mais vocês, que são meus filhos. Jesus, meu Deus, ele vai nos dar do bom e do melhor, ele pode nos dar, mas pelo amor de Deus, que a sua busca seja pelo seu Espírito. O Espírito Santo nos dará todo esse entendimento para viver guerras
que nada disso dessa terra aqui vai nos dar a possibilidade de vencer. Então, quando nós temos o espírito de entendimento, nós conseguiremos identificar as obras de Deus em nossas vidas. Não necessariamente a razão por que as coisas estão acontecendo. Jesus, ele não tem que falar o porquê das coisas o tempo todo. A gente tem que entender para quê. Não é ficar perguntando por quê, Senhor, para quê? Me ensina, me ajude. Então, o Espírito Santo não necessariamente ele vai dizer o porquê está acontecendo, mas nós vamos entender que ele está controlando tudo. Você já chegou em certas situações de você estar no olho do furacão, mas no olho do furacão, gente, eu já vivi situações de estar no olho do furacão e você ter aquela convicção, Deus está no centro desse olho, desse furacão. Deus, ele está no centro. Se nós tivéssemos essa consciência, que é o espírito de entendimento, que nos conduz a essa compreensão da soberania, gente, é o espírito de entendimento que trará revelação dessa soberania, dessa majestade, dessa magnitude de quem o nosso Deus é. Então, de você ver o caos, e você assim, dormir. Por quê? Porque eu tenho a convicção, o entendimento que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus não perdeu nem um fiozinho da meada. Que Deus, ele não perdeu o controle de nada. Ele está no controle de todas as coisas. Meu Deus, isso é libertador. Aí pode vir vento, pode vir fogo, pode vir água, pode vir o que for. Deus está no controle. Então, a realidade da igreja hoje é que nós estamos encontrando um povo confuso, descrente, conflituoso, um povo manipulador, incrédulos, frios, indiferente e principalmente causadores de confusões, que é o contrário do espírito de entendimento, né? Então, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, à luz da palavra, como que nós podemos buscar então. Eu tenho aí 20 minutos para falar com vocês rapidamente. Como que nós podemos buscar? Beleza, pastora, tudo isso que você falou é lindo, é verdade, eu reconheço, mas como é que eu busco? À luz da palavra, o entendimento espiritual. Então vamos lá, rapidinho, vamos aprender um pouquinho. Primeiro, anota aí. Vamos lá, como buscar o entendimento espiritual? Primeiro, pela renovação da sua mente. Renovação da sua mente. Eu já ouvi isso antes, então vai ouvir de novo. Porque isso é prática de aprendizado. Toda repetição leva ao aprendizado. Beleza? Então tu vai ouvir de novo. E Deus vai trazer outra revelação a respeito disso. Renovação da sua mente. Olha só, Romanos 12:2 diz o quê? E não vos conformeis com este mundo. Pronto, já começou dando lenhada na gente. Já começou virando pra gente, falando assim, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Só depois, olha a condição que a Bíblia nos mostra. Não vos conformeis com este mundo. Olha a série, vírgula. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, dependendo aí da tradução da sua Bíblia. Para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como viver a vontade de Deus se você não passou pela transformação do vosso entendimento. Não tem como. Tem um monte de gente conformado com o mundo, tem um monte de gente que bebe da água do mundo durante toda a semana e vai pro domingo pra igreja achando que vai viver a vontade de Deus. Gente, de onde as pessoas estão tirando isso? Porque bíblico não é. Bíblico não é. Ela passa a semana inteira bebendo da água do mundo, a semana inteira se enchendo de lixo, música secular, festinha, balada, assistindo novela. A pessoa passa a semana inteira e domingo ela vai pra igreja.
e começa a chorar, Deus, eu quero viver a tua vontade. Gente, não vai viver. É Bíblia. Não vai viver. Porque a Bíblia está falando que para você viver qual é a vontade perfeita, boa e agradável de Deus, você primeiro vai ter que não se conformar com este mundo. Você tá se conformando, você tá com esse mundo. Você vai ter que passar pela transformação do vosso entendimento, para depois você viver a vontade de Deus. Só esse versículo já dá outra pregação, né? Mas nós estamos falando do espírito de entendimento. Então, não tem como. As pessoas, elas estão se conformando com o mundo. Gente, eu fiquei impressionada das pessoas terem achado um absurdo. Pastora, o que você acha sobre o que a Bruna Carla viveu? Oh, meu Deus. Oh, gente, pelo amor de Deus, gente. A perseguição que ela viveu é o que a Bíblia fala. Se você não está preparada para não se conformar com este mundo, ou seja, se você não está preparado, se você não está preparado para se posicionar biblicamente, então você não está preparado para falar de Jesus, não. As pessoas, os crentes ficaram impressionados do que ela viveu, impressionado, sério mesmo. Impressionado. Gente, todas as vezes que a gente se posicionar, que a gente se inconformar com algo deste mundo, prepare-se para ser cancelado. É isso que tem que acontecer. Agora, se você está querendo ser amado pelo mundo, as pessoas hoje, elas não se posicionam biblicamente porque elas querem ser aceitas, porque elas querem ser amadas, porque elas querem ser... Gente, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Hoje, os cristãos, eles estão mais preocupados em serem aceitos do que preocupados em se posicionarem, porque eles têm medo de não serem aceitos. Gente, o que ela passou é bíblico, né? Ela se posicionou, é bíblico. Então, a gente vê como que os crentes não estão preparados para sofrer perseguição. E nos últimos tempos, meu filho, te prepare, porque nós vamos ser perseguidos. E que a gente esteja preparado para isso. Então, voltando aqui rapidamente, para a gente não fugir do assunto, para que a gente possa ter um entendimento espiritual, primeiro a gente vai ter que passar pela renovação do nosso entendimento. A gente vai ter que passar pelo processo de não se conformar com o mundo. Se você é uma mulher que tá tudo bem, tá tudo de boa, gente, o que tem? Nada a ver. Que é isso? Se a gente não passa por essa transformação, nós nunca conseguiremos ter um entendimento espiritual. E o que é renovar? O que é renovar? Vamos lá. Eu vou renovar meu guarda-roupa. Isso quer dizer que você vai tirar as roupas velhas, ou não somente velhas, roupas antigas, e vai colocar roupa nova. Eu vou renovar os móveis da minha casa. O que isso quer dizer? Que você vai tirar os móveis velhos da tua casa e vai colocar móveis novos. Então, quando a Bíblia fala que nós precisamos renovar a nossa mente, que nós precisamos renovar o nosso entendimento, é literalmente substituir ou alterar algo que já existe por algo novo. É literalmente retirar uma mentalidade mundana para colocar uma mentalidade espiritual. Só que para isso você vai ter que trocar o alimento. Você vai ter que começar a colocar um alimento espiritual. Espiritual. Não tem como eu continuar pensando da mesma forma que antes. E para entrar um novo, o velho vai ter que sair. Para entrar um novo, a velha mentalidade ela vai ter que ser retirada. E como que entra um novo? Através da Bíblia. Antes eu pensava assim, agora eu penso desse jeito. Todo cristão precisa manter sua mente renovada por Deus para ele não se deixar levar pela sua velha natureza, pelo seu velho homem. Sabe, meninas, muitas pessoas associam voltar ao velho homem somente a práticas pecaminosas. Todas as vezes que a gente fala isso, as pessoas só pensam assim.
Como nós estamos enganadas. Vai muito mais profundo do que isso. Como existem pessoas dentro da igreja, cristãs, como que existem cristãos pessimistas, maldosas. Não, mas eu não tô adulterando. Eu não tô matando, mas ama arranjar confusão no meio da igreja. Não, mas eu não tô assistindo pornografia, mas tem uma língua que não cabe na boca. Não, mas eu não tô na balada, eu não tô bebendo, mas ama manipular uma confusão dentro da igreja. É maldosa. Então, a Bíblia, ela é tão profunda, porque quando a gente pensa do velho homem, né, a gente ama. Ah, o velho homem, a velha Érica, é aquela que amava uma festinha da escola. A velha Érica, é aquela que amava dançar. Ah, o velho homem é aquele que vivia no bar. Hoje Jesus me libertou, mas dentro da igreja tem uma língua venenosa, dentro da igreja fala mal das pessoas, dentro da igreja manipula, dentro da igreja é mentiroso. Gente, como nós estamos precisando estudar a Bíblia, meu Deus do céu. Como o velho homem está manifestando em nós dentro da igreja de maneiras sutis. Como que o diabo está encontrando brecha. Como que o diabo está usando as pessoas dentro da igreja de uma forma tão maldosa. E a gente está lá levantando a mão e adorando a Deus, mas está com a mente podre. Está desejando o marido da outra mulher. Está desejando a mulher de outro homem dentro da igreja. E a gente está cantando, adorando, dizimando. Como falta o espírito de entendimento. E infelizmente são poucos que entendem que quando nós aceitamos Jesus, nós temos a mente de Cristo. Meu Deus, preste atenção. A mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. Qual a mente que te governa? Você aceitou Jesus, mas qual que é a mente que predomina? A mente satânica, diabólica ou a mente de Cristo? Porque quem tem a mente de Cristo não é mentiroso, não. Quem tem a mente de Cristo não é presunçoso. Quem tem a mente de Cristo não é invejoso, não. Quem tem a mente de Cristo não é maldoso, não. Quem tem a mente de Cristo não é articuloso, não. Você tem certeza que você tem a mente de Cristo? Deus, tem misericórdia da minha vida. Ai, gente, tem misericórdia da minha vida. Deus, tem misericórdia da minha vida. Que essa palavra gere temor no seu coração da gente chegar diante de Deus e falar assim, Deus, tenha misericórdia da minha vida. Sabe, não tem um dia que quando eu vou orar, sabe o que eu falo com Deus? Antes de eu falar qualquer coisa, Senhor, vê se há em mim alguma raiz de iniquidade, porque esse que é o meu medo. O meu medo não são os pecados que eu cometo pelo lado de fora. O meu medo são aqueles pecados que se alojam dentro de mim. E é isso que a gente deveria se preocupar. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que as pessoas estão vendo através de mim, ninguém pode me levar para o céu. Ninguém. Mas aquele que tudo vê, aquele que conhece as minhas obras mais internas, aquele que olha para minha alma, ele não está sondando somente aquilo que eu estou fazendo, ele está sondando aquilo que eu estou mantendo dentro do meu coração. Sonda-me, ó Deus, e me conhece. Prova o meu coração, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Olha para dentro de mim, Deus, vê se há. Essa que deveria ser a nossa preocupação. Será que nós temos a mente de Cristo? Tem muita gente falando que tem a mente de Cristo, mas é demoníaco, sabe? Tem muita gente que está dizendo que tem a mente de Cristo, mas por dentro está podre. Podre, gente. Podre, 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 podre. 2 Coríntios 10, 5. Levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Presta atenção, gente, presta atenção. Levando a mente cativa
Você quer desenvolver o entendimento espiritual? Você não vai começar com a limpeza pelo lado de fora, não. Você vai começar com a limpeza pelo lado de dentro. Você quer ter entendimento espiritual? A limpeza vai ter que começar por aqui, ó. Aqui, ó. Limpando essa tua cabecinha. Através da água, do Espírito, da palavra. Da palavra. Aproveitando, já que eu fiz assim, vocês me perguntam qual que é a Bíblia que eu estou usando no momento de estudo. É essa do Hernani Dias Lopes. Gente, fantástica. Senhor da glória. Fantástica. Levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O que é cativo, menina? O que é cativo, igreja? É uma pessoa que perdeu a sua liberdade. É cativa, que está presa, está encarcerada. Ou seja, eu estou cativa, eu estou presa à palavra de Deus, eu estou presa, obediência à palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai direto ao ponto quando ele nos ensina de como o crente conseguirá renovar a sua mente. Que é a única maneira que nós conseguiremos, que está lá em Filipenses capítulo 4, verso 8. Ele vai direto ao ponto, como que nós vamos conseguir, como que o crente vai conseguir renovar a sua mente. Filipenses 4:8, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pronto! Ele está aqui nos ensinando a única maneira de você conseguir renovar a sua mente. Tudo, quando você for pensar, é verdadeiro? Ó, essa conversa fiada que veio para cima de mim, é louvável? Não, não quero saber. É honesto? É justo? É puro? Ó, não quero saber. Tem virtude? Então nisso pensai. Então, falando da realidade, sabe, pessoas, é palavrão, é pornografia, é falácias, é maldicentes, enfim, tudo que a gente falou. Você é aquilo que você se alimenta. Você é aquilo que você se alimenta. O que está produzindo em nós? A mente de Cristo ou a mente do capeta? Você é aquilo que você alimenta. Quais são as suas conversas? Quais são as suas ações? O que é que você está mantendo aí nos seus pensamentos? Quais são as suas vestimentas? O seu humor? Todo este conjunto, toda a nossa vida está refletindo o que nós temos alimentado, gente. Pelo amor de Deus, você está vivendo aqui nessa terra é para ir para o céu. Pare de viver como se você estivesse indo morar aqui pelo resto da vida. Jesus está voltando. Queira você ou não, Jesus está voltando. Você precisa se preparar para a volta de Cristo, meu Deus. Nós estamos aqui de passagem. Então, a pergunta é o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é puro, enfim. Então, primeiro, renova a sua mente. Segundo, crendo nas palavras de Jesus. Ô, gente, parece algo tão comum, mas na prática não é não. Não é. Ah, eu creio nas palavras de Jesus. Mentira! Porque se você cresce nas palavras de Jesus, você não era tão sucumbida por esse mundo, tão sucumbido pela dor, tão sucumbido pelas pragas que esse mundo, pelas oferendas que esse mundo entrega. Creia nas palavras de Jesus. João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará de todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Jesus está dizendo que o Espírito Santo ia nos ensinar. E aí tem pessoas saindo da igreja e indo para o candomblé. Tem pessoas saindo da igreja e indo para a roda de macumbaria. É mentira? Ô, gente, vai ler. Vai ver aí, até famoso, que Jesus está em todos os lugares. Os cambau A4 que Jesus está em todos os lugares.
O Espírito Santo nos ensinará. Jesus, ele avisou que o seu Espírito, mas os discípulos não entenderam esta palavra enquanto isso não aconteceu. Então, quando ocorreu a descida do Espírito Santo lá em Pentecostes, e eles foram cheios de poder, foi quando eles entenderam o que Jesus estava falando. Está lá em Atos 2 e 3. Eles criam tanto na palavra de Jesus que a transformação de suas vidas foi tão poderosa que numa só pregação, Pedro converteu mais de 3.000 pessoas se converteram. Nós precisamos crer nas palavras de Jesus e não se simpatizar com as palavras de Jesus. Porque ele disse que o Espírito Santo nos ensinaria e nos lembraria. Opa! Olha o espírito de entendimento sendo manifestado aí. Ó, eu tô passando por isso, o Espírito Santo vai me ensinar a passar por essa situação. Ó, eu tô vivendo isso, ele vai me lembrar. Mas vai te lembrar do quê? Você nem conhece Bíblia, vai te lembrar do quê, igreja? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor. Olha, Jesus, a tua palavra diz, se eu passares pelo fogo, eu não vou me queimar, se eu passar pelas águas, eu não vou me afogar, porque o Senhor está comigo. Mas você vai lembrar do quê? Você não lê? Não conhece nada. Aí você vai acreditar. É no que o diabo fala, é mesmo, o país está indo de pior a pior, é mesmo, eu vou morrer com essa doença, é mesmo, meu marido nunca vai ser transformado, é mesmo o quê, gente? É mesmo o quê? Para de dar ouvidos à serpente, como nós somos incrédulos. Nos momentos mais difíceis somos os que menos vivemos aquilo que nós pregamos e dizemos acreditar. Olha, isso aqui vira até frase, né, de Instagram. É ou não é? Nos momentos mais difíceis, nós somos os que menos vivemos aquilo que nós pregamos e nós dizemos acreditar. Você diz que acredita num monte de coisa de Jesus, mas quando tu tá no fogo, você é a menos daquela que vive aí. Essa é a verdade. Nós dizemos um monte de coisa a respeito de Jesus, mas quando nós estamos no fogo, quando nós estamos na pressão, nós somos os menos que vivemos aquilo que a gente falava, que acreditava. Meu Deus do céu. Muitas pessoas dão ouvido aos outros, dão ouvido à internet, dão ouvido aos jornais, mas elas não conseguem crer nas palavras de Deus. Nós somente conseguiremos ter entendimento, discernimento o dia que nós passarmos pela renovação da nossa mente e nós acreditarmos nas palavras de Deus, de Jesus. E terceiro e último, deixa eu ver se é o último, meu Deus do céu. Sim, terceiro e último, nós já estamos terminando, tá, meninas? Fica aqui comigo só mais um pouquinho, vamos lá. Essa aqui pra mim é... Jesus, essa aqui é que os pentecostais gostam. Eu sou pentecostal, sou tradicional, tudo começo tem tradicional porque fiel à palavra. Pentecostal porque eu amo o fogo do Espírito Santo. Mas vamos lá. Terceiro, buscando porção dobrada do Espírito Santo. Buscando porção dobrada buscando porção dobrada. Olha só, 2 Reis, capítulo 2, do verso 9 ao 14. A gente não vai ler para a gente economizar tempo aqui. Preste atenção. O que é porção dobrada? Porção dobrada significa ser cheio bastante para encher o interior e transbordar para o exterior da sua vida. Ela é dobrada. Então, meninas, o pedido de Eliseu estava relacionado ao seu desejo de servir a Deus de todo o seu coração. Então, vocês conhecem ali a história de 2 Reis, quando Eliseu pede porção dobrada do Espírito. Então, o profeta Eliseu, ele pediu isso ao seu mestre Elias, quando Elias estava sendo tomado ao céu, ele disse o quê? Que está lá no verso 9. Pede-me o que queres que eu te faça.
Olha, Eliseu poderia ter pedido qualquer coisa. Eu tenho certeza que se Jesus chegasse hoje para você e falasse, ó, me pede o que você quiser. Jesus, eu quero a minha casa, eu quero o meu carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas aquelas pessoas que são inteligentes, aquelas pessoas que querem viver uma vida para Deus, vão fazer pedidos inusitados, igual quando o Senhor perguntou para Salomão, o que você quer? Me dê sabedoria. Me dê sabedoria. É inteligente, gente. Porque se ele pedir dinheiro, dinheiro acaba. Mas se ele pedir sabedoria, com o pouco, ele faz o dinheiro multiplicar e nunca acaba. Enfim, aqui nós temos a mesma cena. Pede-me o que queres que eu te faça. E Eliseu, imediatamente, ele pediu porção dobrada do teu espírito. Porção dobrada do teu espírito. A condição de Elias foi o quê para ele? Ok, você quer porção dobrada do espírito? Do meu espírito? Tudo bem. Aí lá no verso 10 ele vai dar uma condição. Se me vires, eu te farei assim, né? Se me vires, aí tá lá toda a história, eu te farei isso. Ou seja, ele disse o que para Eliseu? Se me vires. Para quê? Eliseu já estava caminhando com ele, gente. Eliseu já estava presenciando tanta coisa. Por que Elias disse para ele, falou assim, ó, então tá, se você me vê. Estava falando de atenção, estava falando de foco. Isso aqui também dá outra pregação. Estava falando para ele eliminar as distrações, prestar atenção no que está acontecendo. Tá falando da gente estar envolvido, tá falando da gente... Enfim, ele disse para ele, se tu me vires. Então, o que aconteceu? Eliseu, ele estava atento. Então, ele viu Elias subir ao céu, como ele disse. Então, ele tomou o manto e a partir deste momento, o mesmo espírito que estava sobre Elias passou a usar Eliseu como profeta, em porção dobrada. Porque se você for ler a Bíblia, você vai ver que Eliseu fez milagres dobrados ao dobro daquilo que Elias tinha feito. Eliseu, ele tornou as águas saudáveis, está lá em 2 Reis 2, 19 e 22. Os rapazinhos que eles zombaram, né? Tá lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 23 ao 25. O azeite da viúva que foi multiplicado, tá lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 1 ao 7. O menino que foi ressuscitado, tá lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 8, 37. Enquanto Elias, ele fez 13 milagres, Eliseu, ele fez 26 milagres, exatamente o dobro, para mostrar que havia recebido uma porção dobrada do Espírito. Igreja amada, como que eu queria estar num culto agora pregando sobre isso, que a gente ia terminar esse estudo, né? Essa palavra assim, pedindo, Senhor, derrama a porção dobrada do teu Espírito. Mas igreja, naquele momento o Espírito Santo repousava sobre uma pessoa de cada vez. No Velho Testamento, o Espírito Santo, ele não estava sobre todas as pessoas. Ele estava em uma pessoa, depois ele ia para outra pessoa. Só que tem que quando o Senhor, ele enviou Jesus, ele veio para trazer uma nova aliança. Jesus, ele deixou o seu Espírito para a sua igreja. E hoje, esta porção, esta unção não repousa somente sobre uma pessoa, mas todos nós temos essa capacidade de ser casa, essa capacidade de ser morada do Espírito Santo. Todos os servos, todos aqueles que vivem debaixo de uma obediência, todos aqueles que entregam a sua vida a Cristo e vivem segundo os seus princípios, têm esse privilégio de ter sobre eles o Espírito Santo. Hoje, todos nós podemos receber uma porção maior, como Jesus, ele garantiu na sua palavra em João 14, 12. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maior do que estas.
maior do que estas, porque eu vou para o Pai. O Senhor prometeu porção dobrada do teu Espírito sobre nós. Assim como Eliseu recebeu uma porção dobrada de Elias, do Espírito Santo, Jesus, ele disse o quê? Que vocês receberão o meu Espírito e vocês farão obras maiores do que eu fiz. Igreja, acorda. Igreja, acorda. Meu Deus, sobre nós repousa o Espírito Santo de Deus, que nos garante fazer obras maiores que Jesus fez. Nós devemos pedir a Deus que nos dê o seu Espírito. Lucas 11:13. Pois se vós, sendo mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Você vai desligar essa live, você vai passar o dia inteiro falando, Senhor, me dê. Ele está falando aqui, ó. Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhes pedirem? Opa, pode, menina, pede a sua casa. Eu peço, peça o seu carro, peça seu marido, peça seu... Senhor, eu quero um casamento, peça o seu milagre. Mas você tem pedido o Espírito Santo? Você tem pedido o Espírito Santo? Nós vivemos em um tempo de pessoas que estão surtando, pessoas com espíritos de confusão, amargurada, porque elas pedem tudo, menos o Espírito Santo. Talvez era tudo isso que você precisava ouvir. Talvez era tudo isso que você precisava ouvir. Senhor, nos dê o teu Espírito. Nos dê o teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós queremos te agradecer por esta palavra nesta manhã. Nós queremos louvar e bendizer o teu nome, porque, Senhor, o Senhor, ó Deus, nos enviou o teu Espírito. Pai, eu quero ministrar agora sobre a vida de cada mulher, sobre a vida de cada homem, sobre a vida de cada jovem. Agora, Senhor, Senhor, derrama o teu Espírito, Senhor, sobre a tua igreja. Derrama o teu Espírito sobre as nossas vidas. Derrama o teu Espírito sobre a nossa casa. Derrama o teu Espírito sobre os nossos corações. Senhor, dê visões abertas à tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, desperta em nós os sentidos espirituais. Abre os olhos espirituais da tua igreja. Abre os seus ouvidos. Levanta uma igreja forte, homens e mulheres comprometidos com a tua palavra, comprometidos com o teu evangelho. Senhor, nós queremos passar pela renovação das nossas mentes. Senhor, nós queremos ter a mente de Cristo. Nós queremos crer na tua palavra. Deus querido, nós queremos buscar a porção dobrada do teu Espírito. Ministra sobre nós. Deus, que o Senhor venha confirmar esta palavra, que o Senhor venha falar com a tua igreja, que o Senhor venha falar com o teu povo, que o Senhor Jesus venha falar, Senhor, com a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós bendizemos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós queremos entregar este dia na tua presença, nós queremos entregar este dia ao Senhor, nós queremos viver uma vida debaixo da influência do teu Espírito. Obrigada, porque talvez era tudo isso que nós precisávamos ouvir no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém? Receba essa palavra. Receba essa palavra, receba essa palavra, receba essa palavra, receba essa palavra em nome de Jesus. Meninas, lembrando que o meu livro, A Mulher... Meu Deus, eu até esqueci o nome do livro. A Saúde Emocional de uma Mulher de Deus está disponível lá na minha loja, tá bom? ericaleite.com. O livro De Dentro para Fora nós já fizemos pedido, já que chega, e o livro A Mulher Cristã e o Mundo Moderno está esgotado, mas também nós vamos fazer pedido, tá bom? Mas o livro A Saúde Emocional da Mulher de Deus está lá disponível. E meninas, vamos participar da caravana Egito e Israel, grandes expectativas no coração. Aí no meu feed tem todas as informações que vocês precisam. Me chama no direct que eu te passo o contato das minhas agentes. Mas vamos, sonhe, gere essa viagem
comigo. Vamos para Egito, vamos para Israel, porque nós vamos viver grandes coisas da parte de Deus. E todos os meus materiais ali. E eu vou começar a compartilhar a minha agenda, os lugares que eu estarei. Gente, eu estarei aí em Manaus, você que é de Manaus. Eu estarei em um retiro de mulheres em Viana, da igreja de Marataízes. Enfim, tem muita coisa para acontecer, tá bom? Um beijo para todas vocês. Deus abençoe e até semana que vem, às 8 horas aqui. Beijos, Deus abençoe.